De filmes amaldiçoados, Hollywood está cheia. O Exorcista, A Profecia, Poltergeist, quase todo mundo conhece esses. Mas há um filme esquecido que talvez seja o culpado pelas doenças de John Wayne e outras 91 pessoas. Este é o Sociocrônica e nós vamos conhecer mais uma história assustadora da antiga Hollywood. No verão de 1954, John Wayne havia acabado de finalizar um de seus papéis mais populares, o aviador de Um Fio de Esperança. Já Susan Hayward contava com 4 indicações ao Oscar no currículo, a mais recente pelo biográfico Eu Chorarei Amanhã. Assim, quando foram escalados para Sangue de Bárbaros, ao lado das estrelas Agnes Moorehead e Pedro Armendáriz, a ideia já era de que o filme fosse grandioso. Com direção de Dick Powell, a trama mostra o conquistador Genghis Khan e suas aventuras com sua prisioneira, a princesa Tártara, que acaba se apaixonando por ele em meio a batalhas e traições. Aquilo já era polêmico, pois o lendário imperador era da Mongólia, e então podemos conferir um dos clássicos Yellow Faces de Hollywood, ou seja, quando atores brancos se disfarçam ou fingem ser asiáticos. O próprio John Wayne fez questão de pegar o papel, alegando que queria algo diferente dos faroestes pelos quais ficou conhecido. A forma como o roteiro é lido é uma imagem de cowboy, e é assim que vou interpretar Genghis Khan. Eu o vejo como um pistoleiro, chegou a dizer na época. Até aí, nada de novo. O problema começou quando escolheram filmar em um parque situado a apenas 220 quilômetros de uma área de testes nucleares. Somente um ano antes, nada menos que 11 bombas atômicas haviam sido detonadas por lá, e o pó radioativo certamente foi levado pelo vento para o deserto onde se instalaram. O diretor e o produtor do filme, o empresário Howard Hughes, sabiam disso, mas o governo federal garantiu que não havia perigo. Só esqueceu de contar a eles que durante os testes, as cidades próximas ficaram dias cobertas de poeira cinzenta e que milhares de ovelhas morreram também. John Wayne até levou um medidor de radiação para o set, e dizem que o aparelho apitou tão alto que ele e os 2 filhos que estavam juntos acharam que estava quebrado. E não importava para onde apontavam, sempre apitava. Mesmo assim, decidiram gravar. De maio a agosto, por 13 semanas seguidas, eles filmaram, mas logo perceberam que as condições ali não eram boas. Havia muita poeira e as temperaturas chegavam a 49 graus. Assim, decidiram finalizar as gravações em Hollywood. Contudo, para passar um realismo, o produtor mandou levar 60 toneladas daquela areia do deserto para Los Angeles, as mesmas areias contaminadas pela radiação de 1953. Após 3 anos de produção, com um orçamento de 6 milhões, o filme saiu em 1956 e até conseguiu uma boa bilheteria, mas logo virou motivo de chacota. Os diálogos horríveis, o bigode ridículo, a atuação forçada para se passar por asiático e o esquisito romance dos protagonistas não agradaram a crítica. E ele foi considerado um dos piores filmes da década, e em 1978, um dos piores filmes da história do cinema. Pelo menos isso não afetou a carreira de ninguém. John Wayne emendou seus sucessos, e Hayward levou enfim um Oscar em 58 por Quero Viver. Por um momento o filme foi quase esquecido. Claro, os efeitos da exposição à radiação nuclear são lentos, mas uma hora sempre aparecem. Menos de 7 anos depois, o diretor Dick Powell percebeu que sua suposta alergia no peito, na verdade, se tratava de um câncer. Em poucos meses, seu médico lhe informou que ele apresentava tumores malignos no pescoço e no tórax. Aos 58 anos, em janeiro de 1963, ele veio a falecer. Apenas 5 meses depois, seria a vez de Pedro Armendáriz.
Enquanto filmava Moscou contra 007, o ator mexicano sentiu fortes dores nos quadris, a ponto de mancar e perder sua voz durante suas cenas. Quando soube que já estava em fase terminal, ficou tão abalado que um dublê teve que concluir o filme por ele. Pedro entregou seu pagamento do filme à família, entrou escondido no hospital com um revólver e atirou contra o peito aos 51 anos, decidido que não sofreria mais. Um ano depois, John Wayne contraiu câncer de pulmão, mas conseguiu se curar para morrer em 1979 de câncer de estômago, aos 72 anos. Susan Hayward faleceu na mesma década com somente 57 anos de um tumor cerebral em 1975. Um ano antes, foi Agnes Moorehead em abril de 74 do útero. Outras mortes semelhantes foram John Hoyt, de câncer no pulmão, e Lee Van Cleef, de problemas cardíacos, ainda que a causa secundária tenha sido listada como câncer na garganta. Parentes de Wayne e Susan, que visitaram os sets, também não escaparam. O filho da atriz teve um tumor benigno removido da boca, e os dois filhos do ator, Michael e Patrick, que aparecem na foto com um medidor de radiação, tiveram respectivamente câncer na pele e um tumor tirado do seio. Claro que isso não passou despercebido, e Howard Hughes comprou todas as cópias do filme por 12 milhões de dólares, na tentativa de tirá-lo de circulação, mas o estrago já havia sido feito. Dizem que, consumido pela culpa, Howard se isolou do mundo e era visto todo dia em sua casa, numa sala assistindo a Sangue de Bárbaros. Quando morreu em 1976, seu cabelo, barba e unhas dos pés e mãos estavam demasiado longos e ele pesava apenas 41 quilos para um homem de quase 2 metros. O FBI teve que usar impressões digitais para reconhecer o corpo coberto de feridas, tal era seu estado de desnutrição. Assim que ele faleceu, a Universal comprou os filmes e trouxe o épico de volta, em 1979. Um artigo da revista People, em 1980, relatou que das 220 pessoas da equipe, 91 contraíram câncer, enquanto 46 morreram. Há quem diga que os números são normais, em especial quando lembramos dos hábitos de antigamente quanto a bebidas e cigarros. O próprio John Wayne era um alcoólatra e que fumava vários maços de cigarro por dia, e parentes das vítimas alegam que esses foram os reais motivos de suas mortes. Estudos recentes, porém, provam que a área das filmagens permaneceu contaminada até pelo menos 2007 e que inúmeras famílias dali padeceram de doenças derivadas da radiação. Se as mortes parecidas então são meras coincidências ou não, nunca saberemos.